Você, mãe, já pensou se os seus filhos estão expressando na escola o peso que você carrega na maternidade? Esse é o tema da entrevista de hoje na Vitrine Empreendedora com a minha entrevistada, professora e aliada Solange. Então vem para cá, Solange. Tudo bem? Tudo Prazer bem, você? conhecê-la. Tudo Prazer todo meu, bem? bonita. Obrigada, obrigada. Você também. Obrigada. Então tá, eu fiz uma pequena introdução, né, falando para as mães é, que você percebeu no ambiente escolar essa dor das crianças de expressar o que elas passam em casa através do peso que essa mãe carrega. Então, Sim, para começar, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua jornada na educação, se foi sempre com crianças, com a educação infantil, e como que você se inspirou, né, e como que veio esse start para esse projeto, que eu achei bastante interessante. primeiramente, Solange, eu sou filha de José e sou filha de Maria. Você é Tenho aliada de que uma filha, GPS? eu sou do GPS MGM 209. E eu sou mãe da Clara, ela agora tem 13 anos, e o nascimento dela já foi um desafio. E assim que ela nasceu, eu comecei a fazer magistério. Aqui do lado de casa, abri uma escola, tem um curso de magistério, achei interessante, falei, vou testar. Não havia trabalhado com crianças antes. Aí eu falei, vou lá ver se eu gosto. Aí assim que eu entrei, consegui o estágio, fui para o estágio, e aí comecei a gostar. Eu falei, nossa, nem eu sabia que eu gostava de criança. E aí fui seguindo, depois formei em letras, em pedagogia, passei no concurso e comecei a lecionar de verdade. Tenho 9 anos como professora infantil. E comecei a observar por que, que aquela criança dá tanto trabalho na escola. Por que, que essa criança chega batendo no coleguinha, mordendo o coleguinha? E quando a gente chama a mãe para conversar, aí a mãe expõe os problemas para a gente, né? Hum. E eu já tive casos que foi solucionados assim, só da mãe dar amor para a criança. Eu já tive mãe que estava no 9º mês de gravidez e o pai agressivo e às vezes o menino ficava com o tio, sabe? E aí a gente fez um combinado. Você não dá conta, olha só, você não dá conta agora de dar ele amor, chama ele para te dar amor. Chama ele para ele te contar a historinha para você dormir. E esse contato mãe e filho curou a criança. E foi através daí que você criou esse projeto. Mulher iluminada. Porque o que, que acontece? Em 2023 eu tive um desafio muito maior. De uma criança muito mais agressiva, que não respeitava ninguém, e por causa do ambiente onde ele vive, ele achava, eu posso tudo, eu não preciso obedecer ninguém, eu que sou o maioral aqui. E eu ensinei para ele, a gente deve respeitar as pessoas. E encerramos o ano com outra criança, com a criança amada na escola, com uma criança querida na escola. E foi só intervir com essa família, de ter momentos mais juntos, né? De viverem mais coisas junto. Não precisa ter dinheiro, não precisa dar coisas, é só estar presente. Oi? Como mãe, eu percebo assim, que nas reuniões escolares, sempre os professores trouxeram essa responsabilidade para a gente. Por mais que os professores passam tempo com os nossos filhos, mas a educação familiar, ela é diferente da educação escolar.
É claro que vocês acompanham a escola, dão um apoio nesse sentido, mas sempre teve essa questão de passar para a gente a responsabilidade que é nossa, dos pais, né, da mãe. O que você oferece no Mulheres Iluminadas? Como que você apoia essa mãe para que ela tenha uma vida mais leve, para que ela consiga observar o que está difícil, ou expressar, ou pedir ajuda, porque muitas mulheres, às vezes, escondem o peso que elas carregam. Sim, às vezes nem ela sabe que precisa de ajuda. Porque o que acontece é tão automático hoje a coisa da mulher trabalhar fora, levanta, se arruma, sai, deixa a criança com alguém, eu já envio a criança para a escola. Passei por esse processo, colocava minha filha na van e ia trabalhar. Então, assim, o tempo da mulher hoje é diferente. O tempo da mulher hoje é muito corrido. Então, nós precisamos também acessar isso. E por que que eu falo dessa mãe colocar o filho para ele fazer o carinho? Porque eu vivi isso. Eu vivi isso, chegava exausta em casa e minha filha, ela foi criada com a historinha, com a musiquinha e com a oração. E chegou um momento que eu não estava dando conta, eu estava trabalhando, estudando, e eu chegava exausta e ela queria historinha. E foi uma estratégia que eu usei comigo. Conta a historinha para a mamãe. Então, muitas vezes foi ela que me fez dormir. Hoje, ela com 13 anos, estou me emocionando. Hoje, ela com 13 anos, a gente conversa sobre isso e ela fala o quão importante foi. Hoje, ela, quando ela olha para trás, ela entende o que houve. E isso criou um laço sobre nós, sabe? E o laço de amor, ele é um laço eterno. É um laço que não se rompe. Você pode estar aqui, seu filho no Japão, o laço é o mesmo. Dessa união, sim, dessa conexão e a força que isso dá, sabe? Então, assim, às vezes, é da mãe estar sentada do lado, né? Às vezes, é assistir um filme, um desenho 5, 15 minutos, não sei quanto dura um desenho de uma criança, dessa criança sentir o afeto, porque o afeto é segurança. E essa segurança que a criança tem na família é a segurança que ela vai levar para a escola, é a segurança que ela vai levar para a vida. Então, é abrir o olhar dessa mãe para ter esse tempo, abrir o olhar dessa mãe para que esse tempo não precisa ser muito tempo, precisa ser o melhor tempo. Então, assim, e nos finais de semana, a gente pode fazer um cinema com um filme da televisão e pipoca, sabe? Jogou ali uma coberta na janela, escureceu, hoje é cinema. Para criança é cinema. Solange, e como você trabalha com essa mãe? É uma mentoria? É uma assessoria, uma consultoria? Tem um tempo determinado? Queria que você falasse um pouco mais como funciona para as mães que estão nos ouvindo. Tem uma mentoria que está no forno, estou fazendo agora, acho que aqui em março fica pronto. E tem a análise corporal, que é onde eu vou, pelo formato dessa mãe, dizer como que essa mãe pensa e a partir daí como que ela vai lidar com os problemas dela e como que ela vai poder ajudar o filho dela. Entendi. Através do próprio sistema dela. E onde que as pessoas te encontram? Você está no Instagram, nas redes sociais, tem algum outro? É online. No Instagram, a Mulher Iluminada. Você online. Você atende fisicamente também? Ou não? Sim, sendo necessário, sim. A Mulher Iluminada. Então, gente, sigam aí a Mulher Iluminada. Vai começar os conteúdos mostrando um pouco mais sobre isso. O que você percebe que é a maior dificuldade, né, dessas mães, através da sua experiência na escola?
O que você identifica nessa mulher? Eu percebo muita cobrança da sociedade. Cobrança? Muita cobrança. Sim, e aí essa mulher fica sobrecarregada. E ela tem Cobrança que em dar que conta da sentido? casa. A cobrança na mulher hoje em dia é geral. A mulher ela tem que ter um padrão de corpo, um padrão de pele, um padrão de cabelo, um padrão de unha, um padrão de roupa. Ela tem que ter o padrão de mãe, ela tem que ter o padrão de esposa, ela tem que ter o padrão de profissional da área dela. Não que isso seja ruim, mas isso precisa ter cada coisa ao seu tempo, cada coisa ao seu lugar. E aí a mãe chega tarefada, ensinar é muito mais difícil do que fazer. Então, é mais fácil para a mãe chegar em casa e fazer a tarefa do filho. Não falo do para casa, eu falo ali de alguma coisa da casa, de guardar a roupa, de guardar o chinelo. É mais fácil ela fazer a tarefa do filho do que ensinar o filho a fazer, porque demanda tempo, né? E às vezes, essa coisa da mãe fazer tudo atrapalha o filho na escola. Porque ele chega na escola uma criança dependente. Ele chega na escola uma criança sempre precisando da ajuda da outra. E na escola eu tenho 25 alunos. Esse ano eu estou com 26. Por mais atenciosa que a professora seja, ela não tem como dar atenção integral para 26 pessoas ao mesmo tempo, né? Sim. E eu sou mãe também. Por mais que a professora ame o aluno, gente, é incondicional o amor de mãe, não tem comparação. Eu tenho aluno que eu quero sequestrar, adotar, trazer para casa, né? Mas não tem como ser, né? O amor de mãe, ele é insubstituível em qualquer esfera. Então, essa mãe, ela chega sobrecarregada em casa, ela vai guardar a roupa, ela vai guardar o chinelo, que ela faz tudo em 20 minutos, não ajuda a criança. Aí chega a criança na escola, é ela que vai perder o lápis, ela que vai ter dificuldade de aprendizado. Quando ela tem uma segurança em casa, ela chega com essa segurança na escola. E isso melhora o aprendizado dela. Isso O reforço que eu ia positivo, perguntar. eu Você falo vê sempre, esse avanço no desempenho escolar? sim. A mãe que ensina a criancinha ali de 1, 2 aninhos a colocar o brinquedo, quando termina de brincar dentro da caixinha, já faz total diferença na escola. Do que aquela criança que brinca, espalha tudo, entende? Porque ela não trabalha o foco, ela não trabalha a atenção. E a criança, quando ela já chega com isso na escola, ela já chega preparada. Claro, a criança não sabe fazer ainda, né? Como se deve ser feito. Mas se tem ali uma caixinha, ó, aqui é o lugar do chinelo, ou aqui é o lugar do brinquedo, ele já tem essa responsabilidade em casa, ele chega com essa responsabilidade na escola, de cuidar das próprias coisas, de prestar atenção, de ter atenção ao que está sendo falado para ele, porque ele recebe comandos em casa e ele aprende a receber os comandos na escola. Então, o desenvolvimento é muito maior. São detalhes tão pequenos que fazem tanta diferença. E o que o Mulher Iluminada vem trazer? Abrir essa mentalidade da mãe para que ela delegue, para que a mãe também descanse. Está sendo uma mazela na sociedade hoje, a mãe não tem tempo de descansar. Tem mãe que, para descansar, ela tem que estar sentada comendo. Isso é o maior índice de obesidade agora no Brasil, né? Comprovado cientificamente. A mãe tem o direito ao descanso, a sentar, descansar, ter o tempo para ela. Para ela, eu percebo muito isso. Você sabe que eu também, eu passei por isso também. Eu perdi um filho de 14 anos, há 10 anos. Puxa. E em todo esse processo de luto, né, conforme eu fui entendendo o que tinha acontecido, eu percebi que eu tenho mais um filho, né, que todo tempo eu vivi para eles, para os outros, para a família, para o trabalho,
e nesse momento é importante a gente cuidar da gente, e eu não tinha esse cuidado. E aí eu falei, não, a partir de agora, né, eu preciso cuidar mais de mim. Então eu falei, o que eu gosto? Aí que eu fui perceber lá atrás, o que eu gostava antes de ser mãe. Porque é um momento nosso, a gente precisa de um momento que fala, não, agora é só para Débora, agora é só para Solange. Né? Isso é importante para a gente, porque a gente também, estando satisfeita, realizada, a gente consegue cuidar melhor dos nossos filhos, do marido, da família. O filho percebe, tá? O filho percebe, porque essa mãe melhor disposta, ela vai ser uma mãe mais tranquila, vai ser uma mãe mais saudável, né? Então, ela estando mais tranquila, mais saudável, ela vai ser amorosa, né? Ela vai sentar mais para conversar, vai ter mais tempo. Parece que o tempo vai ficar pouco, mas não vai. Com Sobra tempo. certeza sobra tempo. Com certeza sobra. E é o espelho que o filho vai ter de uma mãe saudável. E ele vai ter orgulho dessa mãe, porque ele vai ter a mãe mais bonita, a mãe mais cuidada, para apresentar para os amiguinhos. Ô Solange, como você está nesse ambiente, percebeu essa dor das crianças, também das mães, eu queria a sua opinião sobre essa onda, né, digamos assim, que tem na internet da Mulher Maravilha, da mulher empoderada, da mulher que não precisa de homem, né, de bater no peito e falar eu sou por mim, eu sou sozinha. Você, estando numa dor, acaba pegando aquilo para você, falando, olha, essa é uma verdade, porque eu estou vivenciando isso, e essa é uma verdade. Pois é, porque também Mulher Iluminada a principal ideia do Mulher Iluminada não é sobre o que está acontecendo agora desse feminino, que vamos acabar com os homens, não precisamos dos homens, nos viramos sozinhas. Não é sobre isso. É sobre a energia feminina na sua essência. Buscar dentro de você a mulher que você já é. A mulher que você nasceu para ser. E dentro dessa mulher, existe uma mulher feminina, existe uma mulher mãe, existe uma mulher carinhosa, existe uma mulher atenciosa. Então, o maior objetivo do Mulher Iluminada é buscar a sua própria luz. Não é para apagar a luz de ninguém. Então, o que eu mais quero trabalhar é nessa energia feminina. Tá? Vou dar um spoiler aqui. Eu agora estou estudando constelação, então, assim, a gente vê quão é importante essa energia e buscar dentro de você, porque toda mulher já tem essa luz é inata da mulher. Então, nós vamos falar lá sobre minimalismo, sobre criação de filhos, mas principalmente da luz feminina, de ser feminina na sua essência, sabe, no seu modo de viver, no seu modo de agir, nesse sentido de ser uma pessoa melhor, porque você sendo uma mulher iluminada, você vai iluminar a sua casa, a sua família, os seus filhos e o seu trabalho. É sobre isso. Solange, você trabalha com a educação infantil. As Sim. mães que, por exemplo, têm um filho na adolescência, né, que já está começando ali a ir para a vida, né, querer crescer, ser mais independente. O Mulher Iluminada serve para essa mãe também? Também, com certeza, porque é sobre a luz dessa mãe. Sim. Serve para todas as mães, para todas as mulheres, sejam mães ou não. A Mulher Iluminada nasceu dessa necessidade da mãe, né? Mas ela é abrangente para a mulher, porque o principal foco é a essência feminina. Sim, eu acho que o empoderamento, não criticando, tem a parte boa, mas está um viés muito rígido que está apagando um pouco essa luz feminina. E o Mulher Iluminada vem falar sobre isso, sobre essa luz que a mulher já tem, resgatar essa luz, essa pureza que é inata da mulher. Então, pessoal, sigam a Solange
vou deixar aqui depois o Instagram dela também na descrição. Vamos apoiar o projeto dela. E se você conhece alguma mãe, alguma mulher, né, que você acha que vai se identificar com esse projeto, compartilha, para a gente construir, né, uma sociedade mais feminina. Causa muito bacana, que é uma dor da mãe e das mulheres que reflete na família, né, que é tirar esse peso de dar conta de tudo sozinha. Sim, é um projeto muito bonito, está iniciando agora e vamos para o mundo afora. Então tá. Solange, para encerrar, que esse quadro Vitrine Empreendedora, eu entrevisto os profissionais da nossa comunidade, que é o GPS. E se tem alguém que não conhece o que é GPS, também vou deixar aqui na descrição o link do perfil oficial, porque lá você tem as informações. Esse é um projeto independente. Mas eu queria fazer, né, para quem é aliado, conhecer um pouco mais dos outros integrantes, um GPS em 60 segundos, ping-pong aqui. Pode ser? Vamos ver esse desafio. Vamos lá. A frase de efeito do GPS para você. Tudo muda quando alguma coisa muda. Um sonho grande. Levar minha mensagem ao mundo inteiro. Objetivo para 2024. Fazer a mulher iluminada crescer. O seu efeito paralelo. Arrumar a cama. Ah, que legal, diferente. Por agora, enquanto, viram saúde, finanças ou relacionamento? A prioridade agora é relacionamento. Maior aprendizado dentro da comunidade? Eu sou o mais importante. Uau, que legal. Já celebrei? A mudança da minha filha de escola, meu carro reformado e outras coisas. E por fim, que mensagem, né, como educadora e como aliada você deixa para os demais integrantes aí da nossa tribo? Amor. Sempre amor. Ame. Ame muito, ame sempre, ame sendo amado, não sendo amado, derrame o seu amor por onde quer que você passar. Porque o Senhor de todas as coisas, independente da religião, nós temos o Senhor de todas as coisas, Ele te recompensará. Ai, que lindo. O amor é salvação, né? É o sentimento da salvação. Solange, muito obrigada. Adorei te conhecer. De que cidade que você é? Prazer meu, Belo Horizonte. Belo Horizonte, uma mineira aqui, então, na nossa entrevista. Obrigada pela participação e muito sucesso no Mulheres Iluminadas e também no GPS. Gratidão por tudo, sucesso para você também no seu projeto, que essa vitrine mostre profissionais maravilhosos a cada dia. Gratidão. Então é isso, gente. Vamos seguir a Solange. E aí, na próxima semana, a gente volta com mais um entrevistado.